Lembro até hoje do meu tio, no corredor da sua casa, correndo atrás dos meus primos, empunhando uma temida cinta, com a intenção de ensiná-los a como se comportar. A cena me parecia mais cômica do que trágica. Sabia que meu tio era um pai dedicado, e também sabia que meus primos não eram santos. O quanto isso influenciou nas suas vidas e saúde futuras, não faço a menor ideia. Ameaças de violência à parte, crianças do mundo todo mais ou menos sabiam até onde podiam ir, em termos de desafio à autoridade dos adultos, como pais, avós e professores. Tudo isso mudou radicalmente. E muita coisa mudou para melhor. Se passou do ponto certo para outro lado, é uma outra dúvida. Uma criança que apresenta uma irritabilidade importante e permanente pode estar mesmo mostrando um sintoma psiquiátrico, um precoce sinal de depressão ou de bipolaridade. Já o comportamento desafiador costuma ser mais baseado em questões de educação mesmo, ainda que haja uma barafunda informacional a respeito disso tudo. E são mais de 20 os problemas que podem ser confundidos ou associados ao chamado TOD, transtorno opositor desafiador. O TDAH, transtorno de déficit de atenção ou hiperatividade, por exemplo, é muitas vezes associado a um comportamento desafiador. Mas sempre pense um pouco nas dificuldades de se pesquisar essas coisas em crianças pequenas, que vêm de lares muito diferentes entre si, bem como de classes sociais e de culturas diferentes, com diferenças absurdas nas capacidades de quem avalia seus comportamentos, como professores e médicos. Também eles com suas diferenças em termos de crença, de aprendizado, e mesmo eles com possíveis transtornos. Tudo isso associado aos gigantescos interesses e pressões das indústrias de terapias e farmacêuticas. Aí você entenderá um pouco do porquê quase ninguém está falando o mesmo idioma. Um filme irlandês desconhecido de quase todos, Nó na Garganta, de 1997, retrata um clássico problema de uma criança delinquente que aterroriza toda uma cidade com seu comportamento. É muito difícil imaginar como se deveria lidar com essa criança de forma mais apropriada, até porque seria hoje classificada mais como transtorno de conduta, algo mais severo que o TOD, ou mesmo como uma psicopatia, problema muito mais grave e que já pode mostrar sinais tão precoces quanto aos 2 a 3 anos de idade, como o egoísmo extremo e a ausência do sentimento de culpa ou de arrependimento. A maioria das crianças são uns anjinhos perto desse personagem. Outro filme impactante sobre a criança problema tem o sugestivo título O Anjo Malvado, de 1993, com Macaulay Culkin no papel principal, muito mais conhecido pela comédia Esqueceram de Mim. Se vai ver algum dos dois, com trailer na descrição aqui abaixo, tire as suas crianças da sala. Questionáveis estudos das imagens dos cérebros de crianças com diagnóstico de TOD, que existe como um diagnóstico oficial somente desde a década de 1980, mostram áreas cerebrais alteradas em muitas dessas crianças, especialmente a diminuição nas estruturas relacionadas com as emoções. Nada que se possa basear para diagnosticar coisa nenhuma clinicamente, é óbvio. Falando em cérebro, é essencial notar que as áreas cerebrais que envolvem comportamentos, especialmente o córtex pré-frontal, o grande responsável pelos freios comportamentais, só estão completas na idade adulta. Lembro de alguns pacientes terríveis nos seus comportamentos que mudaram da água para o vinho, simplesmente envelhecendo alguns bons anos. A definição mais clássica do TOD envolve uma persistência meio longa dos sintomas, acima de 6 meses, em que a criança se mantém muito irritada e muito desafiadora em relação aos outros. Incômodos com irmãos quase nunca valem, pois é o de quase todo mundo. Reais agressões físicas ou mesmo verbais não são parte dos parâmetros. Já a ausência de resposta, ou mesmo a piora, com as tentativas de mudar o comportamento através de medidas disciplinares, é um critério muito útil. Mas lembre,
Crianças comportadinhas demais podem ser elas as mais problemáticas. Mas dessas pouca gente reclama. E como em toda questão pediátrica, muito cuidado com a rotulação. Rótulos criam vida própria. Se a criança ouve algumas vezes que ela é um problema, tenderá a se comportar cada vez mais assim. Rotular uma criança como portadora de TOD pode servir para apaziguar o sentimento de culpa dos responsáveis, mas quase nunca ajuda a própria criança. Mais uma vez, obrigado.